Olá, turma, tudo bem? Como eu prometi a vocês, né, a nossa aula importantíssima agora sobre os instrumentos da atuação da MP. Essa é uma aula fundamental. Então, vejam, nós já chegamos num ponto aqui do nosso curso, né? A gente tem que até passar a mão aqui na cabeça. Eu tenho aqui, já sei quem é o MP, a sua estrutura, a sua organicidade, as suas principais funções. E agora, quais são os instrumentos dessa atuação do MP? Bacana? Esse é um aspecto aqui importante. Então, é uma aula de um único bloco, e aqui eu chamo muita atenção de vocês, que é preciso que vocês tenham aqui o cuidado, né, de atenção aqui para os aspectos que eu vou dizer. Quando eu falo de formas de atuação do MP, eu posso pensar tanto numa atuação extrajudicial quanto numa atuação judicial. É o que tem aparecido nos concursos. Eu tenho o MP resolutivo, essa tônica, essa preponderância da atuação do MP fora do processo, e a atuação do MP no processo, a atuação demandista. O que não quer dizer, pessoal, que no processo o Ministério Público também não possa promover a conciliação, que o Ministério Público também não possa promover a resolução. Por exemplo, eu posso ter um compromisso de ajustamento de conduta, né, um negócio que o Ministério Público propõe para um acertamento, para a resolução do problema no âmbito do processo. É aquilo, por exemplo, que a professora Geisa Rodrigues, né, professora da Universidade Federal da Bahia, procuradora regional da República, vai chamar do compromisso de ajustamento de conduta incidental. Mas quando eu falo da atuação extrajudicial, eu vou destacar, por exemplo, alguns instrumentos fundamentais. A recomendação, né, que não tem caráter coercitivo, mas tem um caráter prático de advertir alguém quanto às consequências de determinada conduta, determinado comportamento. Né? A recomendação ela não pode ser substitutiva de uma eventual demanda, né? Porque se eu tenho um ilícito, se eu tenho um dano, eu tenho que buscar a recomposição, eu tenho que buscar a punição daquele ilícito. Mas a recomendação ela tem um caráter, então, preventivo. Né? Eu tenho um compromisso de ajustamento de conduta, que o caráter preponderante também é preventivo, embora eu possa ter um compromisso de ajustamento de conduta, anote, é incidental, no âmbito do processo, mas é um mecanismo preponderantemente resolutivo. A audiência pública, em que o Ministério Público ele tanto propõe, organiza a audiência pública, quando ele participa como convidado, por exemplo, a audiência pública no âmbito da atualização do plano diretor, segundo a Lei 10.257. A audiência pública é um instrumento importante, um instrumento democrático, né, em que você vai auscultar, você vai ouvir, né, as demandas da população, as sugestões da população. O inquérito civil, vocês viram que esse instrumento, né, de atuação tem previsão constitucional. O inquérito civil não necessariamente ele vai desaguar numa ação civil pública. Há os assemelhados ao inquérito civil. Eu tenho lá o procedimento preparatório, eu tenho procedimento preparatório eleitoral, eu tenho procedimento administrativo, que vão fazer às vezes do inquérito civil, mas não com o rigor, não com a formalidade do inquérito civil. A importância do inquérito civil, que é a sua instauração exclusiva pelo MP. O inquérito civil como esse procedimento administrativo, né, de caráter pré-processual, inquisitorial, essa é a regra, né, mas ele é facultativo, como eu disse. O inquérito civil não necessariamente vai desaguar na ação civil pública. O inquérito civil com as suas fases, né, a instauração, a instrução, a conclusão. A conclusão do inquérito civil ela vai ter que ser submetida a um órgão colegiado, normalmente ao Conselho Superior do Ministério Público, no âmbito do MPF, as câmaras de revisão. O inquérito civil, eu destaco a vocês a importância dele, por quê? Porque tem previsão constitucional, né? O inquérito civil, anote aí a importância da leitura, por exemplo, do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Ação Civil Pública, né? E também nós vamos ver a importância da Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, quanto ao inquérito civil. Na atuação demandista, né, na atuação judicial, né, a importância da ação civil pública, claro, também com previsão constitucional. As ações penais, aí vou destacar a ação penal pública, né, do MP, a ação penal pública tanto condicionada ou incondicionada. As ações interventivas, aquelas mediante representação do MP, né, com fundamento do texto constitucional 34 e 35, a intervenção do Estado dos municípios, como nós vimos, né, a atribuição do Procurador-Geral de Justiça, chamei a atenção de vocês para o artigo 29, 2 da Lei 8.625. As ações eleitorais, pessoal, isso aqui, ações eleitorais também que é um outro mundo, né? É um aspecto da atuação judicial do MP, né? Então, nós vamos estudar lá o Ministério Público Eleitoral, que não é um ramo próprio, né? É uma função federal exercida pelo MPF, poderá ser delegada ao Ministério Público dos Estados. Então, eu tenho diversas ações eleitorais, desde a ação de impugnação de registro de candidatura, as representações por propaganda eleitoral irregular, propaganda eleitoral extemporânea, eu tenho ação de impugnação de mandato eletivo, né? Eu tenho ação de investigação judicial eleitoral. Então, é um campo aqui fundamental, que também costuma aparecer
nos nossos concursos, né? Então, as ações eleitorais, tanto o microsistema do processo eleitoral, tanto o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei Complementar 64, um aspecto aqui importante para nós. Então, quando eu falo de instrumentos de atuação, eu tenho que pensar nessas formas de atuação do MP. Bacana? Então, um aspecto importante, né? As áreas de atuação do MP, eu costumo dividir de forma bem didática, né? Eu tenho uma atuação penal e não penal. Né? O que não é penal é não penal. Né? Então, o não penal tem a tutela dos interesses difusos, família, criança, adolescente, fundações, direito sanitário. Né? E aí a importância, né? A própria Lei 8.625, lá no artigo 23, parágrafo 1º, ela vai dizer que as promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais. Né? Então, eu tenho uma atuação extrajudicial. Normalmente, uma promotoria ela tem atribuição tanto judicial quanto extrajudicial. Em regra, as promotorias são gerais, quer dizer, clínica geral, o promotor faz tudo. Né? Ele vai cuidar desde o aspecto criminal, penal, quanto não penal, desde família, criança, adolescente, idoso, direito sanitário, meio ambiente, quanto o aspecto penal. Mas eu posso ter promotoria especializada. Normalmente, quando eu chego numa entrância, né, uma entrância já especializada, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma promotoria do consumidor, uma promotoria especializada em meio ambiente, uma promotoria especializada na promoção dos interesses envolvendo a proteção do patrimônio público. Mas eu posso ter uma promotoria cumulativa, né? Ela não é geral, mas eu sou penal e tenho a promoção dos interesses da criança e do adolescente. Eu sou penal, mas eu tenho também a curadoria de questões envolvendo as fundações. O que é importante para nós nessa aula, pessoal? É esse quadro aqui. Né? Eu sei que esse quadro você vai dizer, nossa, Marcelo, é muita coisa. Não é fácil, né? Então, eu sugiro a vocês, né, é importante aqui conhecer, isso vai ser aprofundado também nas aulas de processo coletivo, né, nas aulas de processo civil, mas um aprofundamento no inquérito civil. Né? O inquérito civil é fundamental, a resolução 23 do CNMP é importante, um aspecto aqui fundamental. Embora o inquérito civil tenha natureza inquisitorial, mas se eu tenho um investigado, o defensor constituído desse investigado, ele poderá assistir esse investigado a todos os atos, né, desse inquérito civil. E ele poderá ter acesso, né, aos documentos, às diligências deste inquérito civil, desde que não haja um risco de comprometimento da eficiência, da eficácia e finalidade das diligências. Eu estou destacando aqui, por exemplo, o artigo 7º, parágrafo 8º, da resolução 23 do CNMP. Então, quanto ao inquérito civil, pessoal, muito cuidado, muita atenção, desde um olhar para a Lei 7.347 e também para a resolução 23 aqui do CNMP, que tem sido objeto de questionamentos, tem sido objeto de análise no nosso. Um outro instrumento importante da atuação também é o compromisso de ajustamento de conduta, né, que normalmente nós apelidamos do TAC. O TAC é o instrumento, né? O compromisso de ajustamento de conduta, ele tem essa regulamentação na resolução aí do CNMP 179, mas também tem previsão na lei 7.347, a Lei de Ação Civil Pública, notadamente o artigo 5º, parágrafo 6º, né? E lá o artigo 5º, parágrafo 6º vai dizer quem tem legitimidade para propor o compromisso de ajustamento de conduta? Todos os órgãos públicos, né? Veja, não é exclusivo do MP, órgãos públicos, então eu tenho uma amplitude da legitimidade ativa, e se discute muito a natureza do compromisso de ajustamento de conduta. Eu vou concordar com a professora Geisa Rodrigues, é um trabalho maravilhoso sobre o compromisso de ajustamento de conduta. Para mim, é um negócio jurídico bilateral, né, que tem a função de acertar a conduta do obrigado, né, do compromissado às exigências legais. Né. O compromisso de ajustamento de conduta ele pode ser extrajudicial, é um mecanismo por excelência de composição extrajudicial, como ele pode ser incidental no âmbito de uma demanda. Né? Então, o compromisso de ajustamento de conduta ele tem essa função precípua de ajustamento, né, de comportamento ali do autor. Então, eu não tenho uma legitimidade exclusiva do MP, é uma legitimidade exclusiva dos órgãos públicos, mas observada a pertinência temática. Né? Se eu estou tratando de uma questão ambiental, quem tem legitimidade para a promoção dos interesses ambientais, da mesma forma do consumidor. Né? Legitimidade passiva. A legitimidade passiva é universal. Agora, um aspecto importante do compromisso de ajustamento de conduta. Né? Uma vez acertado, uma vez ajustado, tem eficácia de título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Agora, o compromisso de ajustamento de conduta, ele não suprime o interesse de agir para a propositura de uma ação civil pública, né? Para as ações coletivas. Por quê? Porque as ações coletivas, nós já vimos isso, até citei o professor Rodolfo de Camargo Mancuso, eu tenho uma legitimidade concorrente e disjuntiva. Agora, uma questão que já apareceu no concurso. Se eu tenho um descumprimento do TAC, cabe a execução. Execução não somente por aquele que propôs o compromisso de ajustamento de conduta, mas por qualquer credor, olha o que eu estou dizendo, do direito transindividual. Então, qualquer um legitimado
para a propositura de uma ação coletiva, ele poderá promover a execução do TAC, ou mesmo o credor individual conexo com o direito transindividual, ou mesmo o credor individual conexo ao direito transindividual. Ou mesmo, por exemplo, eu sou um consumidor, foi proposto um compromisso de ajustamento de conduta, ele foi descumprido, o descumprimento dele repercute no meu patrimônio. Né? Eu posso ter legitimidade para a propositura da execução desse compromisso de ajustamento de conduta. Perfeito? Pessoal, então, muito a importância aqui da leitura dessa resolução 179 de 2017 do CNMP. Um outro instrumento importante da atuação, né, é a notícia de fato. Né? O que é a notícia de fato? Notícia de fato é qualquer demanda que chega ao MP. Né? Então, qualquer reclamação, qualquer pedido de investigação, ele vai ser autuado nesse patamar mínimo, que é a notícia de fato, segundo o artigo 1º da resolução 174. Se esse fato, na análise primeira, ele tem repercussão penal, eu posso ter a instauração de um procedimento investigatório criminal. Se esse fato ele pode ser resolvido facilmente, então está no âmbito da notícia de fato. Né? A notícia de fato ela deve ser apreciada no prazo de até 30 dias, eu posso prorrogar uma única vez por até 90 dias. Agora, se o fato for complexo, que demanda uma apuração mais complexa, eu vou instaurar, por exemplo, um inquérito civil. Né? Agora, é possível também a necessidade de instauração do PA, né? Aí o artigo 8º da resolução 174 CNMP. O PA são para situações em que não são objeto de inquérito civil. O PA, por exemplo, vai ser instaurado para analisar a execução de forma continuada, a fiscalização de uma política pública. Né? O PA vai ser instaurado, por exemplo, para acompanhar a fiscalização da execução de um compromisso de ajustamento de conduta. Então, um aspecto importante aqui também do procedimento administrativo. O que eu sugiro a vocês é a atenção que costuma aparecer na primeira etapa, o prazo da notícia de fato. A notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30 dias, né, contado o seu recebimento, prorrogável uma única vez, fundamentada por até 90 dias. Esse aqui é um aspecto fundamental. Um outro instrumento importante, poderoso, é a recomendação. Como o próprio nome diz, recomendação não tem caráter coercitivo. Né? A recomendação, e aí tem uma previsão também da resolução 164 CNMP, é um instrumento de atuação extrajudicial, né, por intermédio do qual o Ministério Público, né, busca persuadir, ele busca convencer o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinado ato. Agora, importante, se esse ato já foi praticado, esse ato é lesivo a interesse meta individual, não é o caso de recomendação. É o caso, por exemplo, de uma judicialização, é o caso, por exemplo, de um compromisso de ajustamento de conduta, é o caso de resolução do problema. Né? Então, a recomendação ela tem um caráter essencialmente preventivo. Né? Ela não tem caráter coercitivo. Então, o que eu busco persuadir, né, como vai dizer o artigo 1º dessa resolução, o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinada conduta. Agora, a recomendação, em regra, ela é expedida no âmbito de um procedimento administrativo, em regra, é um inquérito civil. Né? Esse é um aspecto importante, mas a recomendação ela não pode ser substitutiva nem do compromisso de ajustamento de conduta, nem de uma ação civil pública. Agora, é importante que seja dada publicidade a essa recomendação para ela produzir os seus efeitos. Um outro mecanismo, né, um outro instrumento de atuação poderosíssimo é a audiência pública. Né? Então, a audiência pública tem a resolução também 82 do CNMP, a audiência pública é um instrumento, então, de auscultar a população, dentro dessa ideia da democracia, né, da atuação democrática do MP. Então, eu tenho audiência pública, por exemplo, prevista na Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, um mecanismo, por exemplo, para avaliar as sugestões quanto à atualização do plano diretor. Né? Um outro instrumento poderosíssimo é o PIC, procedimento investigatório criminal, que vai ser aprofundado com vocês nas aulas de processo penal. Tem a sua resolução, a sua regulamentação pela resolução 181. Né? Então, o PIC é um procedimento investigatório, porque a investigação não é exclusiva da autoridade policial, da Polícia Judiciária, o próprio Ministério Público, como é legitimado para a propositura da ação penal pública, também pode investigar aqueles fatos que têm repercussão. Né? Então, eu tenho aí a regulamentação do PIC. O atendimento ao público, né, o próprio CNMP tem essa preocupação do promotor, da promotora de justiça ter esse contato direto com a população, e eu também tenho a preocupação com essa resolução extrajudicial, essa resolução alternativa de conflitos. Nós vamos ter uma aula importante também sobre a resolução 118 do CNMP, que também vai tratar da conciliação. Então, anote aí também a resolução 118 do CNMP. Caminhando para o final da nossa aula, pessoal, quando eu falo de instrumentos de atuação do MP, nós temos que lembrar dos poderes investigatórios do MP. Né? O poder de notificação, nós já vimos isso. Algumas autoridades, como, por exemplo, o governador de estado, né, os parlamentares, né, como desembargadores,
posso notificá-lo, eu, promotor de justiça, diretamente. A notificação tem sempre o intermédio do Procurador-Geral de Justiça. Cuidado com isso, com uma prova prática, né? O 26, parágrafo 1º. O poder de requisição, o poder de realizar inspeções e diligências investigatórias, né? A promoção de audiência pública também está prevista na Lei 8.625, né? E o poder também de expedir recomendações. Então, pessoal, nesses instrumentos de atuação do MP, nós vamos destacar essa atuação notadamente extrajudicial. Essa tem sido a tônica dos concursos, mas eu não posso desconsiderar, evidentemente, as ações civis públicas e as ações penais. Fechamos essa aula. Sugestão, por favor, eu quero ver você aprovado, hein? E você aprovada. Faça uma leitura dessas resoluções que eu citei aqui do Conselho Nacional do Ministério Público. Bacana? Fechado? Fiquem bem. Até a nossa próxima aula, pessoal.